Olá, vou falar um pouco do encontro, do evento da Mostra Nacional de Contadores nas Terras do Cariri. O que é que acontece? Para nós, contadores de história, é importante porque todo mundo tem história para contar. E para a criança, ela gosta também não só de contar ela própria, mas ela gosta de ouvir. E nessa importância, ela vai tomando gosto também pela leitura dos livros. Nós somos contadores, nós tivemos a Tâmara agora há pouco e ela falou, nós somos contadores de memória nos livros e ela fica querendo, às vezes quando a gente está com o livro, ela fica se acotovelando para ver as imagens. Por quê? Porque elas gostam de mergulhar nesse universo. E se não for com o livro, ela vai mergulhar na sua imaginação. Então, para nós é um prazer trazer essa mostra para aqui para o Cariri, porque todo o Brasil e alguns lugares, alguns países no mundo já está fazendo esses encontros. No Cariri tem muitos contadores de história, no Ceará também. E aí, por que a gente não aglutinar, colocar todas essas pessoas aqui no Cariri para fazer essa mostra? Então é muito importante, é muito gratificante isso que a gente está fazendo. E o que me gratifica em ser contador de história é esse retorno da criança que sempre tem. É um retorno muito agradável. Então, para se tornar um contador de história, cada um pode fazer um pouquinho. Mas e aí? As mamães foram lá dentro, as índias foram na cozinha olhar os cestos para ver se tinha alguma coisa para fazer comida. Abriram cada cesto. Abriram, não tinha nada. Abriram outro, também nada. Por quê? Porque os homens, os índios, responsáveis por buscar alimento lá dentro da floresta, não foram nesse dia com tanta preguiça. E aí, logo, a tribo ia ficar. Eu sou Tâmara Bezerra, do grupo Costureiras de Histórias, escrevo e conto contos para crianças. O que me levou a contar contos? Primeiro, eu fui uma criança que escutei muito história. E eu hoje, na palestra que eu fiz aqui no Encontro de Contadores de História, disse: o que leva um narrador a contar histórias são as histórias que ele escutou ao longo da vida dele. Ensinar professores e outros mediadores de contos é levá-los à descoberta de que as histórias precisam ser pensadas. Primeiro, precisam ser identificadas como algo que lhe atrai. E depois elas precisam ser pensadas para passar como um presente bem dado. É isso, um contador de história doa palavras. Você se encontra com a história, se depara bem na frente com ela. Então você pega as palavras e bate, espreme, bate de novo, bate, até a história ficar toda dentro da sua cabeça. Às vezes, você tem que pegar a história e até deixar ela estendida. Assim, como se estivesse no quarador, esperando e pensando sobre ela. A história espera e você espera também. Depois, enxágua, de pendura e pode contar. Mas assim como roupa, se você pensa que a luta foi só uma, né não? Você conta a história, quando vai precisar usá-la de novo, a luta é toda igual outra vez. Eu gosto de contar história principalmente porque eu gosto muito de histórias. Então eu acho que isso é uma coisa, além de ser uma atividade que a gente pode utilizar como atividade educativa, de transmissão de conhecimento, eu acho também que, para mim, está muito relacionado ao prazer, ao lúdico. Eu gosto muito de ouvir contos, eu gosto também muito de contar. Eu acho muito interessante a interação que há entre as pessoas no ato de contar história. Acho que talvez seja isso que me motiva e que eu acho muito interessante na atividade da contação. E trabalhar com o público infantil, para mim, eu acho muito legal porque eles abarcam muito o conceito do jogo. Então, a gente vê de uma forma
muito espontânea essa criação, né, desse jogo entre o que está sendo narrado, entre o que está sendo construído, da forma espontânea como eles participam. Tem histórias que eu instigo bastante a participação. Trabalho muito com a escuta, então eu gosto muito de ouvir o que as crianças jogam e como é que isso interfere dentro da minha história, como é que a contadora reage a essas interferências. E aí se forma esse clima de brincadeira. Aquilo era uma larva incandescente, era uma larva de milho. A Helena foi levando junto da boca. E foi aí, neste momento, que ela cometeu um erro fatal. Eu digo isso como uma parte instrutiva da história. Se um dia vocês se virem numa situação dessa, não rio não, porque é sério. Se vocês, pelo amor de Deus, lembrem-se de mim, alertando do risco, quer comer mingau quente fazendo bico. Pelo amor de Deus, não faça isso. O que me move a contar a história, porque as histórias me encantam tanto que eu preciso compartilhar com as pessoas. Elas precisam fazer parte da vida de outras pessoas, porque se para mim significa muito, então eu penso que para as outras pessoas isso também vai ser bacana. Por isso eu conto história. E para a criança, principalmente porque a gente percebe uma pureza tão grande, uma sinceridade tão grande quando gosta. Para mim é o termômetro. Quando eu conto a história para a criançada e elas com o olhar dela me dizem como é que está essa história. E aí eu vou melhorando, eu vou modificando, vendo como é que está, desse jeito dá mais certo ou do outro. É isso que me faz ser contadora de história.